Amados, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso lugar de encontro, né, ao nosso chá das 5 ou ao nosso tea break, né? Todos esses significados são um só. Amém? Você pode assistir as nossas lives anteriores todos os sábados para que você compreenda, né, o tea break, né? Qual é a história do tea break? Seja muito bem-vindo. Chame aí, convide sua parentela, né, seus amigos. Vai passando adiante, né, esse convite. Amém? Seja bem-vinda. Grazi. Grazi, você é de onde? Neia, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Vamos aguardar aí o pastor Rogério entrar com a sua esposa. Você é de São Paulo, você é de BH. De onde que você é, Grazi? Grazi Natália. Glória a Deus, glória a Deus. Ovelha, do pastor Rogério. Edivaldo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Encaminha aí o aviãozinho, convidando as pessoas, né, a estar conosco no chá das 5. Aguardando o pastor Rogério entrar e eu estou encaminhando aqui o aviãozinho novamente para algumas pessoas. Pronto, o pastor Rogério já está aqui. Olha só. Glória a Deus. O pastor Rogério está entrando. Paz, boa tarde. Vocês são britânicos mesmo, hein? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Glória a Deus. Pastor Alexandre, seja muito bem-vinda. Já tem ovelhas de vocês aí, né? Eu já perguntei de onde eram. Eu sou da Lagoinha Planalto. Falei, glória a Deus, ovelha do pastor Rogério. Louvado seja. Pastor, vamos iniciar com uma oração enquanto o pessoal vai entrando. São 5:02, né? Para a gente começar com um bate-papo. Mais uma vez, agora pessoalmente, entre aspas, né? Vocês aí, eu aqui. Alguns quilômetros só, né, pastor Rogério? Muitas horas de carro, de viagem. Mas também não chega a ser 10 horas, né? A gente não vai para a Europa, nós estamos no mesmo país, né? De carro e de ônibus é quase o mesmo tempo, sabia? De São Paulo aqui é quase o mesmo tempo. São de 7 a 8 horas. Nós quase encontramos, né? Nós estivemos lá em... Como é que chama? Ubatuba? Ubatuba. Isso. O senhor foi para a praia. Pois é, mas não vai faltar oportunidade, não, em nome de Jesus. Né? Uma oportunidade. Bom, mais uma vez, né, como eu disse pessoalmente, né, aqui na live, agradecer a vocês por esse convite. Para nós é uma honra, né? Por vários motivos, né? Vários motivos. Em primeiro lugar, porque nós cremos no mesmo Deus, né? Nós servimos ao mesmo Pai. Então, isso já é uma honra grande, né? De estarmos falando com servos do Senhor. É maravilhoso falarmos a palavra. Ontem mesmo eu fiz uma visita para uma pastora e eu falei, deixa eu ir embora, senão vai virar vigília. E era 3 horas da tarde e o negócio foi. É verdade. Aí vem assunto, e eu falei, não, chega, né? Vamos embora. Porque quando se fala do Senhor, você vai, né? Não tem fim, né? E é muito, muito gostoso. Aí vem as experiências. Então eu sou grata a vocês mesmo. E eu conheço mais ao pastor Rogério do que a pastora Alexandra, mas não vai faltar a oportunidade, né, pastora? Porque como o pastor Rogério foi meu professor ali no seminário, então há, assim, um conhecimento um pouco maior do que a senhora. Mas a honra é a mesma, viu, pastor? Amém. A honra é a mesma, porque onde tem um homem servo, tem uma esposa, né, que ajuda, né, ajudadora mesmo. Verdade. Não é? Então, a gente não pode falar que é somente o homem, né, o cônjuge, não, a mulher também é aquela que está ali, né, suportando em amor muitas coisas, né, em primeiro lugar em amor a Deus, mas também a família, né, pastor? Então, quando se fala do seu esposo e não toca no seu nome, você pode ter certeza que a senhora está junto. Viu, amado? Pode ter certeza.
Ai de mim, se não... Ai de Pois é, eu creio. Vamos orar então, né? mim. Pai, eu sou grata ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de vida, né? Hoje, dia 27, aprove ao Senhor estarmos juntos aqui. E pela graça também merecida que o Senhor nos dá de falar da sua pessoa, né? De falar com os irmãos. Deus, isso não tem preço. Quando o Senhor disse que nós faríamos obras ainda maiores, nós não tínhamos noção realmente, e ainda, às vezes, é difícil a ficha cair, né, para compreendermos tamanho amor e planos e projetos que o Senhor tem conosco e coloca sobre as nossas mãos. Pedimos ao Senhor, Pai, que nesta tarde, sobre a minha vida, sobre a vida da pastora Alexandra, sobre a vida do pastor Rogério, sobre cada um dos seus filhos e filhas que vão estar adentrando aqui essa live, ou vão assistir daqui a algum tempo, que vai ficar gravado. Nós não sabemos quando é que essa pessoa vai assistir, mas é como se fosse hoje, né? Que ela receba as bênçãos do Senhor, que sua audição, né, a sua mente esteja totalmente cativas ao Senhor, compreender o que o Senhor deseja falar, em nome de Jesus. Venha dissipar toda e qualquer, Pai, preocupação, seja ela de cunho financeiro, seja saúde, seja família, sejam mazelas. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos ter um tempo, esse é um tempo de encontro. Por mais que estejamos aqui como filhos, como servos do Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque te amamos, porque realmente desejamos a cada dia mais amadurecer, né, e nos aprofundar no conhecimento do Senhor. Né? Então, fale conosco, Senhor, use esse casal mais do que abençoado e toda a sua família, a família de perto e de longe, né, que são as famílias de Cristo, que os seus filhos servem. Certamente, eles conhecem muitas pessoas. Né, que essa palavra alcance, Pai, a essas pessoas, a sua família, aos seus amigos, das ovelhas do pastor Rogério e da pastora Alexandra. Em nome de Jesus, que o teu nome, Pai, ele nunca seja esquecido. O nosso pode ser, né? O nosso pode até ficar esquecido, mas o do Senhor não. Né? Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. Aprove ao Senhor que nos encontrássemos, né? E quero honrar, Pai, a pessoa do pastor Rogério, da sua esposa, de toda a sua família e dessa congregação amada de Belo Horizonte, ali no Planalto. Somente o Senhor, Pai, para suprir cada necessidade do que seus filhos precisam, porque nós sabemos aquilo que nós queremos, que nós precisamos, mas o Senhor sabe do que nós necessitamos. Que não falte o pão, que não falte, Senhor, a água, que é o alimento do Senhor, né? E todas as demais coisas, Pai. Ele buscando pão que é o Senhor, né? A cada dia, o pão que nos dá a cada dia, que é a tua presença, tendo ali o devocional, tendo tempo com o Senhor, todas as demais coisas, após a primícia, serão dadas aos seus filhos, certamente, né? Mas aquilo que eles necessitam. Abençoe, Senhor, essa família, abençoe, Senhor, essa igreja, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Pastor, a live é toda sua. De vocês, fiquem em paz. Então, minha irmã, uma bênção muito grande, né? Esse convite para nós foi um prazer. Eu acredito que foi uma inspiração muito, muito de Deus, né? Amém. A nossa comunhão está muito reduzida, né? Parece que o mundo encolheu, né? O mundo foi encolhendo, se reduziu às nossas casas, né? Então a gente tem que aproveitar esse tempo de isolamento, esse tempo de restrição, né? A gente pode sair muito pouco. Eu não sei como é que está aí em São Paulo, mas está podendo reunir no culto já? Pastor, nós começamos a nos reunir domingo passado. Né, amanhã vai fazer uma semana. Mas aqui em São Caetano tem algumas igrejas que preferiram não abrir, mas o prefeito já deu abertura com 30%, né, da capacidade da igreja, com todos os cuidados, mas tem igreja que ainda não desejou abrir. Então... E alguns pastores, né? E nós tivemos algumas igrejas, pastores que tiveram o Covid aqui em São Caetano, houve falecimento, né, da esposa de um dos pastores. Então, nós tivemos com o prefeito numa live, aí podemos ter o tempo de orar, né? De estar juntos. Sim. Nós estamos já, acho que 2 meses, né? Já tem uns 2 meses que a gente está reunindo, né? De forma limitada, com uso de máscara, todo aquele procedimento, né? E ontem nós tomamos um susto,
que o Calil, o prefeito de Belo Horizonte, mandou fechar tudo de novo. Voltar à etapa 1, né? Voltar à etapa 1 e ficar só os locais que são serviços essenciais. Mas a igreja, ele liberou, né? Ele não teve restrição, então a igreja vai continuar funcionando como já está funcionando. Então, assim, é bom esse momento aí, né, que a irmã está proporcionando, de fazer todos os dias, né, às 17 horas. É todos os dias, não? Às 6 horas da manhã eu faço uma oração todos os dias às 6 horas da manhã. E todos os sábados nós temos a live do Chá das 5. Ah, tá. Então, todos os dias oração pela live de manhã às 6 da manhã e todos os sábados essa live que está acontecendo agora, que chama Tea Break. Tea Break. Tea Break é Chá das 5 ou lugar de encontro, né? Que veio lá da Condessa, né? Isso, muito bom. Uhum. E é legal isso porque nesse momento que a gente está em casa, mais em casa, nós temos o nosso café das 5. Não é o chá, não, é o café. Então, mesmo na época que estava normal, né, a gente estava trabalhando na rua e tudo, eu tinha que parar, mais ou menos esse horário, procurar uma lanchonete, tomar um cafezinho, pão de queijo. Né? Mineiro. Não tem jeito. E agora em casa a gente faz isso. Ela gosta muito de um chá. Ela toma chá todo dia. Todo dia às 5. Você acredita nisso? Olha só. Olha só. Bacana. E ela toma o chá dela todo dia. E agora a gente está tomando junto, né? A Laura está em casa. Eu estou em casa também há bastante tempo agora, né? Então a gente toma o café às 5 e ela toma o chá dela às 5. De vez em quando beijo. E de vez em quando não tem pão de queijo, tem um outro pãozinho qualquer, né? Um pãozinho com manteiga. Mas isso foi muito bom, porque é um momento para a gente aproveitar para ter comunhão. Né? Momento de comunhão. E quando a gente fala em comunhão, obviamente, a gente vai lembrar que a coisa mais importante que nós temos é o privilégio de comungar com Deus. Né? Nós temos esse privilégio, essa bênção de poder comungar com Deus, falar com Deus, ler a palavra dele e ouvir também a voz dele. Então, eu acho que esse momento de 1 hora, né, numa live, é algo muito precioso. Muito precioso. Verdade. Temos aí em torno de 13 pessoas. Eu acredito que pode aumentar um pouco mais daqui a pouco, mas é algo que a gente tem que aproveitar. Todo momento que nós tivermos uma chance, uma oportunidade de parar junto com outros, mesmo de forma virtual, né? Tão longe, mas também tão perto, né? A gente tem que aproveitar. Lembrando, pastor, que são 13 pessoas, mas é uma família, né? Numa casa, às vezes você tem mais pessoas. Aqui mesmo tem algumas pessoas que dentro da casa tem 4, 5. Então, uma família. Você multiplica, no mínimo multiplica, né? 2 vezes, né? Amém. Amém. Então, quando a gente começou a pensar sobre esse momento, veio a nossa coração falar um pouco sobre fé. A gente queria ler o Hebreus capítulo 11 e falar um pouco sobre a fé bíblica. Porque neste momento que nós estamos vivendo, um momento de muita instabilidade, um momento de muito medo, as pessoas estão com medo, algumas pessoas estão já com síndrome do pânico e estão assim bem abaladas, né, emocionalmente. Algumas estão já em depressão por causa desse tempo que nós estamos vivendo. Alguns perderam emprego, aquela coisa toda. Então, nada melhor do que começar a meditar sobre a fé das Escrituras. Não uma fé que tem sido ensinada aí por muitos, né? Uma fé presunçosa, uma fé esquisita, né? Mas uma fé bíblica. E nós temos um exemplo aqui de fé, que é Hebreus capítulo 11. Tem gente entrando aí falando que está tomando chá também agora. Ouvindo eu estou vendo. Estou ouvindo a live e estou tomando chá. Eu creio que a fé que Deus quer nos ensinar é aquela fé que não muda porque a circunstância muda. A gente precisa de saber que nós precisamos ser constantes na nossa fé, não importa a circunstância. Porque qual de nós pode dizer o que vai ser do mundo daqui para frente? Ninguém sabe, né? A instabilidade está instalada por aí. Mas eu vejo que o povo de Deus precisa se fortalecer na sua fé. Porque
Precisamos de estar firmados nisso, que Deus, Ele é soberano, Ele está sentado no trono e Ele tem tudo sob o controle dEle, né? E a nossa fé não pode depender de circunstâncias. Ah, tá tudo bem, então eu estou bem, eu estou alegre, eu tenho fé. E se não tiver tudo bem? Né? O momento que a gente está vivendo não é um momento favorável a nada, né? Não é um momento favorável, mas é um momento que a gente tem que aproveitar para edificar a nossa fé, segundo as Escrituras. Nós não vamos saudar o pessoal que está entrando, não, porque aí pode tomar muito tempo, né? Mas, É verdade. todos são muito bem-vindos. Já vi Dá gente vontade, né? do Planalto, já vi gente, né? Deve ter muita gente aí de São Caetano, então todos são bem-vindos. Amém? Então, vamos lá. Vamos ler Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. A partir do verso 1. É bem conhecido nosso, mas a gente precisa tirar algumas verdades aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram poder. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu vou dar uma paradinha aqui, depois a gente continua, mas eu gosto muito do verso 3. O verso 3, para mim, assim, é algo muito forte. Que fala que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então, algumas pessoas falam que gostam de falar que a fé é cega. Mas a fé não é cega, a fé nunca foi cega. A fé é o resultado do entendimento que é produzido pelo Espírito Santo da palavra de Deus que entra no nosso coração. A fé é a conjugação da palavra de Deus que é ministrada a nós com a ação do Espírito Santo que produz o entendimento. A fé, o John Stott, ele fala o seguinte, que a fé é uma possibilidade. O que significa a fé ser possibilidade da razão? Quando toda a razão humana ela cessa, porque tem momentos na vida da gente que a razão ela tem um limite, então a fé é a possibilidade daquilo que Deus pode fazer. A fé é trazer à existência aquelas coisas que nós esperamos, aquelas coisas que ainda não existem. Então, quando ele fala no verso 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, então a gente vai ver que a fé existe por causa da voz de Deus. A fé cresce, a fé nasce no nosso coração e a fé cresce no nosso coração porque nós ouvimos a voz de Deus, porque nós ouvimos a palavra de Deus. À medida que Deus fala conosco, a fé vai aumentando dentro de nós. Então eu chamo isso aqui de a fé bíblica. A fé é a origem da fé. Qual que é a origem da fé do homem? A origem da fé não é a confissão dele, tanto que ele fala, né, a respeito de alguma coisa. Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui. As pessoas citam alguns versos, né? Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. E vai citando aquilo como se o simples fato de citar aquilo fosse gerar fé no coração da pessoa. Mas a fé não é gerada pelo aquilo que nós falamos, mas a fé é gerada por aquilo que Deus fala. Né? Então, o mundo foi criado pela palavra de Deus. Então, o poder que existe na palavra de Deus é algo assim, nós não conseguimos, com a nossa mente humana, nós não conseguimos detectar o poder que existe na palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que gera as coisas. É a palavra de Deus que cria as coisas, né? E a nossa fé, ela começa pela palavra de Deus, por aquilo que Deus fala. E aí, continuando aqui no verso 4, nós vamos ter aqui agora exemplo de alguns homens de Deus que exercitaram a fé. Né? Eles estão aqui num prelúdio daqueles homens, da galeria da fé, né? Algumas pessoas falam que a galeria da fé, ela começa no verso 23. Mas a galeria da fé, na verdade, ela começa no capítulo 10. No capítulo 11, né? No capítulo 11, a partir do verso 23, eles falam que o verso 23 em diante, que é a galeria da fé, os homens da galeria da fé. Mas aqui, no verso 4, já começa homens que viveram pela fé. Homens que exercitaram a fé.
E esses homens são falados aqui, Abel, Enoque e Noé, são homens que mostram uma fé muito sólida, uma fé assim, fundamentada na palavra de Deus. Uma fé que realmente expressa o que é a fé bíblica. Então, vamos ler. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, a fé de Abel foi uma fé de entrega, foi uma fé de adoração. A fé de Abel não foi uma fé usada para adquirir coisas, para ganhar coisas, mas a fé de Abel para dar, para entregar. E isso é um princípio de fé assim, que a gente precisa entender e aprender. A fé de Abel está sendo citado aqui por uma fé, não uma fé para ter, mas uma fé para entregar. Porque fala que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, né? Uma adoração, uma entrega. Essa foi a fé de Abel. A fé de Abel foi uma fé de entrega, uma fé de adoração. E essa é a fé que nós precisamos ter muitas vezes. Porque muitos de nós usamos a fé para receber algo, né? Para ter algo. E nós, às vezes, até nós passamos a ser pessoas egoístas, pessoas centradas em nós mesmos. Mas a fé, quando começa a falar da fé, usa Abel, eu acho impressionante, porque Abel não pediu nada. Abel simplesmente entregou. Ele ofereceu. Né? E o outro homem foi Enoque. Continuando aqui no verso 4, né? Terminando. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, Abel, né? Mesmo depois de morto, por causa da sua fé, essa fé de Abel ainda fala. A fé da entrega, a fé da adoração. E aí ele começa a falar no verso 5 de outro homem, Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O que é a fé de Enoque? A fé de Enoque fez com que ele andasse com Deus. Andasse com Deus de uma forma tão tremenda, tão próxima. Era uma comunhão tão assim, estreita entre eles, que ele foi levado para Deus. Deus o chamou, Deus quis que ele continuasse junto dele. Então, essa fé de Enoque também é a fé que nós precisamos ter. A fé da comunhão, a fé da comunhão, né? A fé de estar junto, a fé que nos leva a entender que a coisa mais importante na vida do homem é a vontade de Deus, é a presença de Deus. Não existe nada mais tremendo, nada mais poderoso do que a presença de Deus. Pastora Miri, só uma observação. Nós temos aqui um irmão lá de Londres, o Luiz, que entrou agora, e temos um pastor... De Vitória. Temos um pastor aqui, vizinho seu aí, São José dos Campos, pastor Aender. Glória a Deus. Está aí pertinho de você, vizinho aí de São Caetano do Sul, né? Glória a Deus. E tem o pastor de Vitória. Quem está em Vitória, eu acho que era o... Esqueci o nome do pastor, Bruno. que era dos adolescentes. É o Bruno. Não é o Adriano. Bruno, isso. Bruno está em Vitória. Bruno voltou, veio para... Ele voltou? Tá, em Patinga agora. Sim. É. Deus abençoe cada um desses pastores aí, em nome de Jesus. Continue com a gente. Isso. Em nome de Jesus. Pastor, o que o senhor falou agora é exatamente o que a pastora Alexandra havia dito, né? Dos atributos de Deus, né? Que a pastora tinha falado da onisciência, né? E agora o senhor está falando da onipotência, do poder de Deus. Porque, enquanto o senhor está falando, quando o senhor fala pela fé, me vem dois louvores na minha mente. Do André, pela fé, né? Sim. Pela fé, né? Eu posso clamar, eu posso adorar. E tem uma que eu não me recordo o nome do adorador, mas ele fez parte do Trazendo a Arca. E ele fala entre a fé e a razão, que é um louvor que ele tem até um vídeo mostrando o momento quando Isaac está subindo o monte com o pai e ele não sabe que ele vai ser o sacrifício. Né? Então, nessa adoração, ele fala entre a fé e a razão.
É Uhum. difícil, né? É verdade. Mas Mas Davi o Sasser, senhor não perdeu o controle, não. Desculpa não te ouvir. Cortou. alguém falou que essa música que você falou aí é do Davi Sasser. Hum, Eu não sei se é do Davi Sassi, mas não é ele quem canta. Ah, tá. É um moreno que estava sempre com o Davi Sassi. Então, essa é a fé de Abel, a fé da entrega, a fé da oferta, né? A fé de Enoque, que é aquela fé que faz você ter comunhão com Deus, você conhecer a Deus através da comunhão, através da intimidade, ao ponto de andar com Deus tão intimamente que Deus quis que Enoque fosse ficar junto com ele, né? Então essa fé Uhum. que nós precisamos, a nossa fé deve nos levar a entregar nossas vidas a Ele, e a nossa fé deve nos levar a estabelecer um nível de comunhão, de intimidade com Deus, como tudo na nossa vida. Então, a outra fé, o outro homem aqui, continuando aqui no verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o É por buscam. isso que eu uso. Nesse verso aqui, eu queria ressaltar algo que fala sobre qual é o objetivo da nossa fé. Né? Alguns vão entender que a fé, e alguns usam essa expressão assim, de uma forma muito agressiva, né? Que quem tem fé é aquele que tem coisas, aquele que tem carro, aquele que tem casa, aquele que tem Uhum. saúde, aquele que tem dinheiro. Mas a fé, pelo que nós lemos aqui no verso 6, a fé deve nos levar a agradar a Deus. O objetivo da fé não é agradar a nós mesmos, mas agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que ele está dizendo? Quem não tem fé não agrada a Deus. Quem tem fé agrada a Deus. Porque a fé, Uhum. pelo que nós estamos vendo até agora, na vida desses dois, Abel e Enoque, a fé, o objetivo da fé é levar o homem a fazer a vontade de Deus. A levar o Sem homem querer nada em troca. sem querer nada em Sem troca. querer nada em troca. Exatamente. Receber as coisas de Deus é simplesmente um resultado da nossa comunhão com Deus. Uhum. A nossa fé deve nos levar à comunhão com Deus, e quando nós estamos agradando a Deus, como Abel fez, e andando com Deus, como Enoque fez, é quase que automaticamente nós recebemos as bênçãos de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Do que se busca. Não é? Nós não buscamos as mãos de Deus, nós buscamos a Deus. Né? Nós temos que Uhum. parar de buscar as mãos de Deus e começar a buscar o coração de Deus. É no Uhum. coração de Deus que nós vamos alcançar a essência de Deus. As mãos de Deus, Uhum. elas representam os feitos de Deus. Mas nós não precisamos viver só da busca dos feitos de Deus, mas nós precisamos aprender a buscar o coração de Deus. E é isso que eu vejo na fé desses dois homens. O outro homem é Noé, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então é algo assim, muito forte também essa fé de Noé. A fé de Noé Uhum. é da obediência, é a fé da confiança. Noé, ele ouviu a voz de Deus falando: Noé, vai chover, faz uma. Aí Noé, ele entrou na seguinte situação: eu não sei o que é chuva e muito menos sei o que é arca. Eu nunca vi uma arca na minha vida e nunca vi chuva na minha vida. Então, assim, foi um homem de fé que teve que ouvir a voz de Deus, mas aquilo que nós falamos no começo. O que traz a fé para o coração do homem é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Uhum. Deus falou: faz uma arca porque vai chover. Tudo bem, Deus, não sei o que é chuva e não sei o que é arca, mas eu vou obedecer. E ficou É. lá, ficou. E é interessante, pastor Rogério, que ele não era engenheiro, né? Uhum, Nem arquiteto, né? ah, Não era a profissão dele, é, né? E como que eu fico boquiaberta assim, como que a madeira, né, foi cortada na medida certa, uhum, né? essa Pegou-se a árvore correta, é sabedoria de Deus mesmo, sabedoria. né? Nós realmente não temos a sabedoria. Uhum, Então ele fez tudo certinho. E lá em Gênesis está escrito:
tantos côvados de largura, de comprimento, né? Eu lembro que na minha conversão, pastor Rogério, eu comecei a ler Gênesis. Quando a gente tem um discipulado, né? Quando a gente tem alguém que nos ajuda na caminhada, e eu lembro que eu gosto muito de ler. Então, quando eu comecei a ler, eu li Gênesis. Eu falei, eu não quero saber de côvado, o que que é côvado? Né? Então, assim, quando nós estamos na ignorância, é até mais difícil se aprender, né? Verdade. Ao invés de você perguntar, de você estar com um dicionário bíblico. Mas eu creio que no início da caminhada, isso serve para muitos que às vezes falam assim, ler a Bíblia é chata, não entendo nada, que dificuldade. Busque sempre, né, na sua igreja ali um discipulador, né, pastor? Participa dos cultos, na Lagoinha, pelo menos nós temos a célula, isso ajuda muito na compreensão, né? E hoje, graças a Deus, você tem aí a NVI, né, a linguagem atual, antes não tinha, É verdade. né? Há 19 anos atrás você não tinha, não. Então, a cada dia o negócio vai melhorando, a É. compreensão vai melhorando, né, pastor? Temos aí tantos dicionários bíblicos, né, manuais, Isso, para ajudar. muito. Porque é isso que nós precisamos. Porque se a fé vem pela palavra de Deus, então nós temos que buscar a palavra de Sim, Deus. E a Bíblia, sim, quanto mais você lê, mais você consegue entender, né? Porque Deus é vai, verdade. vai. Eu lembro quando eu me converti também, comecei a ler a Bíblia. Eu não lembro se eu comecei do Novo ou do Velho também, mas eu sei que eu li até as Aham, genealogias, eu lia todos os nomes, porque eu queria ler aham, sim, cada acento de sede que eu uhum, tinha, né, de conhecer a palavra de Deus. aham, Ah, é maravilhoso ler a Bíblia. Eu me converti, pastora, é verdade. me converti lendo a Bíblia também. Aham, Comecei a ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, e aí eu entendi pelo Espírito Santo, né, a obra do Espírito Santo na minha vida, eu entendi que aham, eu precisava, eu estava indo na Lagoinha já, com minha família, mas eu não tinha me convertido. Comecei a ler, lendo, e o Espírito Santo fez essa obra, eu entendi que eu era um pecador e que eu precisava de arrependimento e entregar a minha vida. E aí eu olha só. vi as pessoas entregando a vida para Jesus no apelo do pastor Márcio, e aí eu falei assim, agora eu posso fazer aquilo. Que agora Aham. eu entendi que eu sou um pecador e que eu preciso de arrependimento. E aí eu esperei um Que culto, bacana. O senhor sentiu no seu espírito e foram na frente? sim, Que legal. num culto de Ó, que segunda-feira. ousadia, né, pastor? Tinha um pastor lá que ele dirigiu um culto de segunda-feira, o pastor João Batista. Aham. Tem notícia dele mais. Mas eu fui no culto esperando o momento do apelo, já estava prontinho para ir lá no apelo. Olha, Minha conversão, né? Mas foi o quê? que legal. A palavra de Deus. A gente vê hoje Aham, tanta dificuldade de algumas pessoas que elas levantam a mão, elas vão na frente, mas depois é uma uhum, luta tão grande para fazer aquela pessoa permanecer, porque às vezes ela não foi convencida mesmo pela palavra de Deus. Porque a forma correta da conversão é o convencimento pela palavra de Deus. Não é porque você ouviu. Eu não estou desprezando as experiências, não, tá? Mas eu estou só querendo uhum, dizer como que a diferença que é quando a pessoa converte porque ela foi convencida pela palavra de Deus e quando ela foi lá e gostou de um teatro, gostou de uma dança, gostou de uma música, né? E aí a pessoa uhum, do lado deu um toque nela, falou, vai lá, entrega a sua vida. É muito diferente, porque essa pessoa que foi, entre aspas, emocionada, essa pessoa depois a gente vai ter uhum, que ter um trabalho com ela para ela ficar firme. Agora, quando a pessoa entendeu pelas Escrituras e pelo Espírito Santo que ela é pecadora e precisava de arrependimento e de um Salvador, aquilo uhum. parece que flui assim, ó. Aquilo é algo assim, muito diferente. Né? Glória a Deus. Porque eu creio na palavra de Deus que produz fé no coração do homem. Aham, Né? A fé não é produzida pelas coisas que nós fazemos, pela confissão positiva, pela aham. mentalização de alguma coisa, pela boa vontade, mas a fé, ela vem É, e pela palavra. pastor, isso dá uma outra, esse assunto dá uma outra live, porque muitas pessoas falam assim: eu não mereço, eu sou pecador, né? O lugar do pecador é dentro da igreja, não É, é fora dela, né? É dentro da igreja, né? Independente da situação, né? Não vamos citar algumas para não, né? Para não provocar aí alguma situação. Mas qualquer que seja, o seu lugar é realmente na igreja. O Senhor está de braços abertos ali para receber, não é?
Não é fora da igreja. Não, eu não mereço, ninguém vai me aceitar. Quando eu falar da situação, né? Quando que testemunho eu tenho, né? A situação é tão difícil, então não tem nada bom. Tudo serve para testemunho. Eu me recordo, o senhor lembra quando tinha a Paula, a ex-esposa Ah, é difícil, vou esquecer alguns nomes aqui. Tinha um ministério na Lagoinha chamado Arca de Noé, que ficava lá na Praça da Fonte, que era dos animais. Sim, sim. Uhum. Lembra que tinha gato, cachorro de doação? É a Paula Maia. Isso, a Paula Maia. A Paula, ela convenceu o pastor Márcio desse ministério, Sim, né? sim, E o pastor Márcio abriu o ministério e houve uma conversão de uma senhora por causa daquele ministério, sim. né? Olha só. Uhum, Então, não tem. O que o Senhor deseja é alcançar as vidas mesmo, né, pastor? sim. Então, você que está aí com alguma situação, você fala assim: eu não vou para a igreja, ou algum parente seu. é, eu já ouvi, pastor, eu já ouvi pessoas falarem assim: olha, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja, quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Não, vai assim mesmo. Uhum, Vai desse jeito. é, Não importa se você está fumando, se você está bebendo, é o Espírito Santo de Deus quem convence, né, sim, pastor? sim. E vai como está. O que o Senhor fala? Vinde a mim, né? Vem como estás. E ele falou, Né? Você não precisa. eu vim para os doentes, não para os sãos. Aleluia. Glória a Deus, é isso aí. Quanto mais doente, quanto mais indigno, quanto mais pecador, maior É a isso que o Senhor quer. generosa na vida dessa pessoa, né? É verdade. Chegou mais um Corre pastor para a igreja. Júlio, pastor Júlio lá da Pampulha, que chegou aí também. Tá chegando. Glória a Deus. Pastor, seja muito bem-vindo. Então, ó, aí tem essa fé de Noé, que é a fé da obediência, né? Da confiança. E no verso 8 fala de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Essa fé aqui também de Abraão é algo muito maravilhoso, né? A fé de Abraão é a fé também da confiança em Deus, porque Deus chama ele para um lugar também que ele não sabia. Claro. E a voz que ele não sabia de quem que era? A avó não sabia. Eu lembro, eu dei aula para vocês, foi do Antigo Testamento? Ou não? Ou Foi foi, do Antigo Testamento. é porque lá Foi eu do Novo Testamento. Foi do Novo Testamento. do Novo. Eu dei do Antigo, Novo. do Novo e dei Missiologia lá no CTN. Então, e Bibliologia também. Então, não lembro qual que foi. Glória a Deus. Mas eu falava muito nessa aula sobre Abraão, que ele estava lá, tranquilo, numa boa, ele ouve uma voz, porque ele era idólatra, ele acreditava em vários deuses, né? O mínimo que na região dele, eles adoravam a lua, adoravam um monte de coisa. De repente ele Uhum. ouve uma voz, de qual Deus? Mas aquela voz, por isso que a palavra de Deus é que produz fé, né? Uhum. Essa voz que ele ouviu foi uma voz muito diferente das outras. Ele nunca tinha ouvido uma voz daquela. Porque foi uma voz que mexeu com a estrutura dele, foi uma voz que produziu uma confiança no coração dele, e foi uma voz que Glória conseguiu arrancar ele da parentela dele, do conforto dele, do comodismo dele, para um lugar que ele não tinha a mínima ideia do que seria. Então, quando a palavra de Deus vem para nós, quando a voz de Deus vem para nós, é capaz de arrancar tudo que nos segura nesta terra. Mexe com a nossa é, segurança. é, E você não fica titubeando, né? Eu lembro bem a passagem de Tiago que fala do ânimo dobro. Você não fica, né, para lá, para cá, né? Você não fica todo qualquer vento está indo para a direita, para a esquerda. Você tem a certeza daquela voz, né? É uma convicção que não tem explicação. Uhum, Mas como que é, né? Você é doido, você é maluco? Como que você vai sair daqui para ir para lá? Não, eu vou. uhum. Né? Eu vou porque Deus está comigo e amém, tudo dá certo. Mas tem que ter essa convicção mesmo. Amém. O que diferencia a vida de fé em nós crentes, né? É exatamente a palavra, a voz de Deus. O que faz algumas pessoas alcançarem as coisas, ou alcançar a maturidade espiritual,
é simplesmente ouvir a voz de Deus e obedecer, se entregar à voz de Deus. Nós precisamos parar de ficar procurando muitas coisas, muitos movimentos nas igrejas, né, no mundo evangélico. Nós precisamos realmente dar prioridade para a palavra de Deus. Dar prioridade para estudar as escrituras. Vamos trazer para a prática, né? Uhum. E pensa assim, mas como assim a voz de Deus? Eu tenho que ir para aqueles cultos de profecia? Não estou falando disso, estou falando da palavra de Deus, das escrituras, que está à nossa disposição. Né? É um momento, nós estamos vivendo um momento em que, se nós não amarmos a verdade, nós seremos enganados. Enganados por muitos movimentos, enganados por muitas vozes, muitos moveres. Então é o momento de amar as escrituras, de buscar a palavra de Deus, né? Buscar onde nós tivermos oportunidade para estudar, para ouvir, para falar a respeito da palavra de Deus, nós precisamos buscar esses momentos. Então, o chá das 5 é uma oportunidade, né? Oportunidade de parar tudo e meditar na palavra de Deus. Momento de comunhão. É um momento de comunhão. Verdade. Então, esses homens... E lá na frente, eu não vou ler mais, não. Mas lá na frente vai começar a falar de Moisés. No versículo 23, começa a falar de Moisés. E aí, né, nesses versos que falam sobre Moisés, fala que Moisés, ele recusou tudo aquilo que ele tinha do Egito para poder andar junto com o povo de Deus. Então, qual que é a fé de Moisés? A fé de Moisés é a fé da renúncia. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, a fé de Moisés foi uma fé da renúncia. Ele poderia muito bem ficar ali sendo tratado como um príncipe, né, filho da filha de Faraó, usufruir de tudo aquilo que o Egito tinha, mas ele preferiu obedecer a Deus, ele preferiu renunciar a todas aquelas coisas por causa da vontade de Deus. Então, a fé desses homens aqui é algo assim que mexe muito comigo, com o meu coração. Porque parece que vai ao contrário de algumas coisas que a gente aprende. Porque se continuar, não é verdade? Se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que esses homens da galeria da fé, esses heróis da fé, alguns deles foram cerrados ao meio. Alguns deles foram mortos à espada. Alguns deles foram comidos pelos leões. E eles estão na galeria da fé. Então, a nossa fé é uma fé da entrega, é uma fé da renúncia, é uma fé de obediência, é uma fé da comunhão. E se nós precisamos de outras coisas, o próprio Senhor vai trazer essas coisas para nós. Eu preciso exercitar minha fé para que eu possa andar com Deus. Eu preciso exercitar minha fé para ouvir a voz de Deus. E quando eu ando com Deus, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu estou em comunhão com Deus, eu agrado a Deus e Deus faz uns agradozinhos a nós também, né? Deus galardoa a gente, Deus dá os presentes que nós precisamos por causa dessa vida íntima que nós temos com Ele. Então, é um momento que nós precisamos, pastora, de aprender a viver pela fé. No finalzinho do 27, você não chegou a ler, fala que ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então, é tão interessante, né, essa fé que ela permanece firme mesmo se você não vê aquilo que você está esperando. É porque você não tem como ver aquele que é invisível. Mas mesmo assim, ele permaneceu firme. Isso é maravilhoso, né? Tudo aquilo que ele passou, tanto esse tempo de fugir do Egito, de ir lá para viver ali naquela região ali do Sinai, aquela coisa toda, e tudo que ele passou, né, durante o deserto, né, fala, ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível.
E ele viu aquele que era invisível. Ele viu. Ele teve uma experiência com Deus ali no Monte Sinai que ninguém teve. Não é? Algo maravilhoso. Quantas vezes ele experimentou, né, a presença de Deus, a voz de Deus, né, invisível. E ele permaneceu como que crendo no invisível. Pastor, o senhor está falando do profeta Moisés e eu lembrei da Elizabeth Tenboom. Não sei se o senhor já assistiu o Refúgio Secreto, o Sim, filme sim. Refúgio Secreto. É exatamente isso que ocorreu, é claro que com histórias distintas, né? Mas ambos tiveram um chamado e houve ali mudança de renúncia mesmo na vida da pessoa. E a Elizabeth, ela ficou viva, né? Ela passou por todo o processo ali do campo de concentração, né? Ela viu a irmã morrendo, ela viu o pai morrendo, né? Mas ela ficou viva e ela liberou perdão para um eu não sei, não lembro o nome que é dado, né? A um dos homens, né? Que matavam, aquele homem que matou o pai dela, né? Em um evento que ela estava, depois saindo daquele campo de concentração, ela pôde liberar perdão para ele, né? E é uma história linda, muito sofrida, né? Muito sofrida. Então a renúncia é um sofrimento. A renúncia é um leque, né, de muitas coisas. Né? O pastor Rogério está falando acerca da renúncia de bens, de viver na mordomia, que Moisés poderia estar vivendo dessa forma, esquecendo até da própria família dele. Mas ele cumpriu a missão dele, vamos dizer assim, né? Ele não esqueceu do povo dele e também do chamado, aqui ele foi chamado, né? Sim, E é uma história muito linda. E isso cabe a nós também, né, pastor Rogério? sim. Cabe a nós também, Com né? certeza. Nós Semana, também temos que renunciar. semana Oi, passada, pastor. semana passada eu vi esse filme com a Laura. Ela tinha que fazer um Aham, trabalho da escola. E aí foi falar. aham, E nós temos esse filme aqui em casa. E ele é muito lindo, né? sim. E é tão É, interessante. Teve em várias fases da vida dela, lá nos campos de concentração, ela foi tentada a perder a fé. Porque a irmã dela, a Bela, sim. era mais firme, né? E sempre estava Uhum, exortando ela a não perder a fé, para ela perdoar. E é interessante que ela foi libertada por engano, né? Por engano dos outros. verdade. Deus tinha Sim. aquilo já determinado, né? Que ela ia ser livre, que ela ia Glória a Deus. ter tudo aquilo que ela viveu. Aham, É interessante que você falou e nós vimos o filme semana passada. Então, aham, é glória a Deus. interessante que a fé, né, a fé de Moisés, depois de ter renunciado, essa fé, ela simplesmente fez com que Moisés experimentasse o sobrenatural, né? Todo o recurso É, de Deus estava à disposição dele. Eles não passaram fome no deserto, eles não aham, passaram sede no deserto, eles não morreram de frio no deserto, eles não morreram de calor no deserto. Eles tinham as suas roupas, eram renovadas no deserto. Então, a fé que vem pela voz de Deus, ela vai edificar o nosso coração de uma forma tão maravilhosa que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Mas não aleluia, glória a Deus. está sendo tão assim, banalizado no meio evangélico. Então, eles caminharam pelo deserto, né? Teve toda aquela incredulidade, murmuração, aquela coisa toda, mas a lição é: quando nós vivemos pela fé, nós experimentaremos o sobrenatural de Deus, nós seremos sustentados por Deus, mas quem olha assim fala, mas como assim? Um povo que fala que vive pela fé, mas vive num deserto? Né? Aham, Deserto, né? Deserto não é aham, shopping center. Eles não estavam andando de carro, eles não estavam andando de carro importado no deserto, eles estavam andando a pé no deserto. Mas aham, mesmo assim, eles experimentavam o sobrenatural de Deus. Isso que é a coisa mais maravilhosa, glória a Deus. né? Então, assim, Glória a Deus. é a fé bíblica, né, irmã? É a fé das Escrituras. E essa fé das Escrituras precisa estar arraigada dentro do nosso coração a cada dia. Então, é isso que eu queria É deixar para verdade. o povo que está aí, né, aqueles que estão assistindo agora, aqueles que vão assistir lá na frente. É o momento de nós entendermos o que é a fé da palavra de Deus. Né? A fé transforma a nossa vida. A primeira coisa que a fé precisa fazer é transformar o meu coração. Né? Uhum, Eu preciso ser mudado. Eu preciso ter o impacto de Deus na minha vida. Né? A palavra de Deus, quando entra, ela muda as nossas vidas. E a partir daí, mudando a minha vida, aí vai mudar a vida dela, vai mudar a sua vida, vai mudar a vida daqueles que estão sim. ao nosso redor.
né? As Aham. circunstâncias podem ser mudadas, mas outra coisa, se a circunstância não for mudada, a fé me faz permanecer crendo em Deus. Uhum. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abraão, Porque... pode falar, pastor. Abraão ele não obteve a promessa, né? Mas ele fala que ele aspirava uma pátria celestial. Deus prometeu Glória a para Deus. a terra, né? Que ele ia habitar naquela terra, Deus prometeu. Mas Abraão, a visão dele estava na pátria que era celestial. Eu não vi que não, mas é isso aí. Essa parte. Então, mesmo que você não né, possa parecer que você não conseguiu aquilo, a vitória é ter guardado a sua fé até o fim. Uhum. Desses homens aqui, esses homens e mulheres aqui, nenhum deles viu a promessa. Né? Ninguém viu a promessa. Mas eles viviam como se eles estivessem enxergando a promessa. E a promessa, qual que é a promessa? A promessa era o Salvador. Isso é com o Pai. Né? Essa era a promessa. Então a promessa de Deus. Lá em Pedro, 2 Pedro, fala o seguinte: que o fim da nossa fé. Se hoje, pastor, se a senhora perguntar hoje para algumas pessoas, qual que é o fim da sua fé? Você vai ter algumas respostas que não gostaria de ouvir. Provavelmente. Mas o que a Bíblia fala? O fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Né? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação das nossas almas. Então, o objetivo maior da fé é a salvação das nossas almas. É crer em Deus de tal forma que nós sabemos, nós seremos salvos. Eu posso ter sido o pior pecador, igual a gente estava falando mais cedo, né? O pior pecador, sem nenhum merecimento, e todos nós não merecemos nada. Mas Sim. eu fui salvo pela graça de Deus. Eu fui salvo pela misericórdia de Deus. E para ser salvo, nós precisamos de fé, crer na palavra de Deus. Né? É verdade. E permanecer mesmo, né? E permanecer. Permanecer em Cristo, com Cristo, independente da situação. Fácil não é, não. Não. Né? Fácil não é. É. Mas eu sempre digo assim, pastor Rogério, que você está com vontade de chorar, você chora, você está com vontade de deitar, você deita, você está com vontade de gritar, você grita. Você não pode permanecer dessa forma, não é? Exatamente. Porque aí é a mesma coisa que você falar, que você não crê em Deus, que você não é dependente dele, você é dependente da força do seu braço. Então, nós somos seres humanos Sim. e somos falhos. Então, tem momento que você realmente está triste, você está chateado. Não tem problema nenhum, né? O problema é você em permanecer assim. Né? E vai passar, né? Sim. O Senhor disse que estará conosco até a consumação dos séculos, né? E vai passar. Ele está conosco. Ele não nos perdeu de vista e nós não podemos perdê-lo de vista. O Senhor falou sobre heróis da fé. O John Hus, ele morreu queimado, preso. Sim, né? E ele morreu cantando. Ó, acho que quem de nós faz um negócio dele? A música dele é aquela Eu Aviso uma Terra Feliz ou eu estou confundindo? Eu acho que é. É esse mesmo. Esse mesmo? É esse mesmo. É feliz. É esse mesmo. Então, é maravilhoso. Pois é. Morrer cantando, adorando o Senhor? É ter. Isso aí expressa exatamente o propósito de Deus, né? Que independentemente de qualquer circunstância, nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Qual que é a origem da nossa fé? É Jesus. Ele é o autor da fé e ele é o consumador da fé. E isso é muito maravilhoso. Isso mexe muito comigo. Essa fé genuína, essa fé da palavra de Deus. Sempre que eu tenho oportunidade, se quiser que eu falo de fé, eu sempre vou falar Hebreus capítulo 11. Sempre vai ser isso. Pastor, como eu gosto muito de leitura e de filme, tem um filme que eu deixo de indicação para os irmãos, que é o Quarto Sábio. Você já assistiu? Quarto Sábio, antiguíssimo. Quarto Sábio. Esse filme é muito top, esse filme é demais, assim, eu choro todas as vezes que eu assisto, já sou chorona. Mas esse filme é lindo demais, né? E ele chega até o final, não vou dar spoiler do filme, não, mas o pessoal vai assistir. Ele vai até o final da vida dele, e tudo aquilo que tinha guardado para o Senhor, ele abriu mão de tudo, ele renunciou tudo. Né? Ele renunciou tudo, e o que ele tinha na mão? Eu não lembro tudo, mas um era uma pérola, outra era... Né? Ele tinha 3 coisas na mão dele.
E aí, no meio do caminho, ele tinha uma pessoa que precisava se alimentar, ele ficou ali com o escravo dele, alimentou, cuidou, ele era médico, cuidou, e o outro estava passando fome, aí ele ficou ali para mexer na plantação, carpir mesmo, mexer na terra, plantar, crescer. Então foram anos, ele saiu de casa jovem, e ele já era idoso, e ele já estava assim, sem forças. E aí ele viu Jesus lá de longe, no Gólgota, né, Foi. sendo crucificado. A vida inteira ele Ele fez falou, a caminhada. mestre, eu te procurei tanto, né? E aí, sem dar spoiler, mas o que ele fala é demais, né? Será que tem? Jesus fala assim, não, mas você... Oi? Porque esse filme eu assisti na fita cassete ainda, 20 anos atrás. Olha só, eu gosto demais, é um dos filmes que eu mais gosto. É, Esse filme eu gosto demais, todas as vezes que eu assisto. E aí ele fala, mestre, né? Só agora eu te encontrei, mas e Jesus vai até ele e fala assim, mas você me serviu. Como eu te servi? Olha, eu tive fome, você me deu de comer, né? Vou terminar de falar, não, porque senão eu vou chorar, né? Mas é lindo e assim, é essa renúncia realmente, né? Ele não pediu nada em troca, ele serviu, ele não foi servido, aquele homem ele não foi servido. Não estou colocando ele no lugar de Deus, não, é o filme que conta isso, né? é, Então o tempo todo ele foi servindo, servindo, e, e ele já estava cansado, né, no final da vida, e o escravo que estava do lado dele estava ali para a alforria dele, né? E ele falou: ó, você está livre, eu já vou morrer mesmo, já, né? Eu estou velho. é, E o escravo foi fiel, ficou do lado dele ali, e ele teve um encontro com Jesus. É a coisa mais linda, maravilhoso. né? Coisa mais, não tem preço, né? Então, o pessoal que tá Não aí, tem ó, preço. Quarto Sábio, né? Esse filme. Não deve ter Será que tem no no Netflix, Netflix, não, porque ele é pastor? muito antigo. Ô, pastor, eu não sei. Deve ser no YouTube Eu mesmo. não sei, mas na época que tinha locadora na Lagoinha, você lembra aquela locadora de esquina ali? Sim. Estava É, na Praça da Fonte, aí depois foi para a esquina, em frente à casa administrativa. Eu comia pois é. né, aquela locadora. Eu assistia muita coisa. Eu assisti foi em fita cassete, que é a fita antigona, né? É, Mas eu vou procurar. eu já peguei a época, a época do Blu-ray, né, Ah, não, do DVD, é, mas eu assisti muita fita cassete. Na época que eu dava aula, às vezes, como eu dei aula de inglês, às vezes um pedacinho eu, eu passava para os alunos, ah, né? De diz uma lá fita cassete. o que tem no YouTube. Esse Luiz Freitas Ah, tá lá em Londres, mora em Londres. Falou que tem no YouTube. Então, pessoal, ó, tem no YouTube aí, viu? Quarto sábio. glória a Deus. Obrigada, Luiz. Aí, ó, Obrigada. Olha, Luiz, e a gente está falando do chá das 5 do Tea Break, que veio daí, viu? Veio Não, da Inglaterra, né? Aí de Londres. Glória a Deus. Pastor, 3 minutinhos, né? Que o pastor, senhor possa estar orando por nós e dando, né? Suas palavras finais, o senhor, a pastora Alexandre. E vamos marcar uma outra vez, em nome de Jesus, estamos à né? disposição, tá? Então, Glória a Deus. que Deus abençoe vocês aí. Aproveite toda e qualquer oportunidade que vocês tiverem para ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus como algo, a coisa mais preciosa da vida de vocês. Porque a palavra de Deus é aquilo que alimenta o nosso coração, é aquilo que traz fé para o nosso coração. E nesses últimos dias que nós já estamos vivendo, nós não seremos enganados se nós amarmos a palavra de Deus. Amém? É verdade. Vamos orar? Posso orar, pastor? A Alexandre Pode vai. orar. Deus, nós te louvamos nessa hora, Pai. Te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós amamos a tua palavra. Como é bom, como o nosso coração fica cheio, Senhor, da tua presença. É o Senhor falando conosco. Muito obrigada, Pai. Que cada um que esteve aqui conosco esse tempo, esses minutos, que cada um possa continuar meditando nessa palavra, recebendo, Pai, do Senhor a orientação, a direção, a fé, Pai, para que nós possamos prosseguir firmes. Pai, são tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, mas nós contemplamos, Senhor, lá na frente aquilo que o Senhor irá fazer ainda nas nossas vidas, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Está, Senhor, muito além, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem no coração do homem penetrou, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós que te amamos, Pai.
Por isso nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor está sempre conosco, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor é o nosso pastor e nós não temos falta de nada, Pai. Muito obrigada. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Então, deixa eu gravar essa live. Falta aqui alguns minutinhos. Tá E a bom. gente vai se falando, pastor Rogério, pastor Alexandre. Deus continue abençoando vocês. E a todos vocês que estiveram na live, muito obrigada.